Falando das complicações transoperatórias, Cristiano, qual que você considera que é a complicação mais frequente na cirurgia de acesso? Ótimo. Obrigado, Paola. Seja mais uma vez bem-vinda aqui na nossa aula. E eu tenho pouca propriedade para falar desse assunto porque eu não me lembro de ter tido alguma complicação nessa cirurgia, né? Não é verdade? Não, é mentira, né? É brincadeira isso. E é um assunto extremamente importante, talvez o mais importante, quando a Paola comentou aqui, são as complicações. E tem antes da gente abordar diretamente, né, as complicações em si, eu gostaria de falar um detalhe que eu considero super relevante. O cirurgião de acesso, ele é contratado, no fundo, para tratar as possíveis complicações que venham ter durante essa cirurgia. Porque o abrir a barriga e chegar até a coluna, tá tudo bem. Né? Você não precisa de um super treinamento para isso e a gente vai mostrar aqui durante as nossas aulas do curso. E a curva de aprendizado para poder adquirir essa habilidade, ela também é pequena, né? Então, se a gente, por exemplo, entrasse com um cirurgião de coluna em 4, 5 cirurgias, com certeza a sexta ele já faria sem a nossa presença lá e ele ia chegar da mesma maneira que a gente na coluna, né? Com certeza, né? Então, é por isso que existe a necessidade real de ter um cirurgião de acesso junto com um neurocirurgião, junto com o ortopedista, junto com o cirurgião de coluna. Então, um dos principais motivos são as complicações inerentes a essa técnica. Inclusive, uma das complicações mais importantes é o óbito. O paciente pode morrer sangrando na mesa. Então, por causa dessas complicações que a gente está aqui discutindo nesse formato, debatendo nesse formato, porque a gente acha esse tema talvez o mais importante de todos. Que justifica que as empresas paguem o nosso honorário para que a gente esteja ali de prontidão para resolver qualquer tipo de imprevisto que surja, tanto na via do acesso como no transcorrer da cirurgia. Dito isso, agora eu vou responder diretamente a tua pergunta, né, sobre a complicação, a principal complicação, né, ou a mais frequente complicação do intraoperatório, né? Então, é a lesão vascular. É a lesão vascular, que é a mais temida e é a mais frequente dessas lesões intraoperatórias. Só que a gente, no entendimento dessa lesão, a gente percebeu que são lesões pequenas, pontuais, e a maior frequência está na veia ilíaca esquerda. Por quê? A gente vai ver na aula de anatomia, aqui do curso, que o íntimo contato da veia ilíaca esquerda no nível 5.1, ele está tendendo a ficar em cima do disco, que vai ser retirado, e o nível acima, 4.5, nós vamos ter que mobilizar muito esse vaso. Então a gente traciona demais, comprime demais, ele sofre demais e, consequentemente, a lesão vai acontecer, certo? Então, como é que a gente aborda essa lesão dos vasos, né? E falando aqui agora um pouco mais específico da veia ilíaca esquerda. Primeiro, você não consegue, muitas vezes, identificar onde estão essas lesões, certo? Porque a lesão da venosa, ela pode acontecer ou por perfuração pelo bisturi, pelo material corto-contuso usado pelo cirurgião da coluna ou durante o próprio acesso. E hoje eu acredito que a lesão mais comum que a gente acaba fazendo nesse vaso, nessa veia, é pelo afastador, pelo uso do próprio afastador, por tração e arrancamento. Tá? Ela acaba arrancando alguns ramos que tem ali, que drenam, né, para essa veia ilíaca esquerda e muitas vezes esses ramos são laterais ou posteriores ao vaso e a gente acaba nem vendo esses ramos. Então, durante essa tração exagerada, acaba rompendo um vaso desse. Tá? E quando rompe, lembrando que a gente está numa incisão pequena, numa cirurgia praticamente tunelizada, com da lesão até a pele, a gente tem ali cerca de 15 a 20 centímetros, de profundidade, então com a lesão dessa você acaba não enxergando nada em pouco tempo. E muitas vezes essas lesões acontecem no decorrer da cirurgia da coluna propriamente dita, né? Então esse raminho, ele acaba sendo avulsionado da veia ilíaca esquerda durante a dissectomia.
E, às vezes, nesse momento, o cirurgião de acesso nem está com uma visão adequada do campo cirúrgico, né? Então, às vezes, está o cirurgião principal que está operando, o primeiro auxiliar está ali de frente para ele e o cirurgião de acesso está numa posição de segundo ou terceiro auxiliar, o que acaba, às vezes, prejudicando a visão dele e ele só é acionado porque teve um sangramento diferente ali que normalmente o cirurgião de coluna não sabe nem dizer de onde que surgiu aquele sangramento, né?